Eu tô vendo que você tá olhando aí a Isabelinha. Imagens da Isabela Nardoni. Um caso terrível que, se não me engano, em 2002, há 22 anos, mexeu com o país todo. Fez 16 anos. 16 anos? 16 anos. Tá. Então, um caso que deixou todo mundo estarrecido, de boca aberta e pensativo, né? Você pensa, pô, como que um pai tem coragem de matar a própria filha? Como que um pai permite que uma madrasta mate a própria filha e enteada? E principalmente quando falamos de uma criancinha indefesa de apenas 6 anos, é isso? Na uma época, criancinha 6 indefesa anos. de apenas 6 anos Na de época, idade. 6 anos. Esse crime marcou muito a nossa história. É difícil ter alguém que não conheça esse caso. Isabela Nardoni, filha daquele canalha lá, o Alexandre Nardoni, e a madrasta, esposa do Alexandre Nardoni, a Jatobá, né? Então esses caras, essas figuras ficaram muito conhecidas. E felizmente a polícia acabou imputando pena pesada para os envolvidos. Pena aí de 30 anos de prisão mesmo. Só que a prisão aqui no Brasil ela é diferente. Você coloca a pena ali para o réu de 15, 20, 30 anos, só que o cara não cumpre na totalidade no regime fechado, né, Ana? Não, tem a tal da progressão de pena, né? Que para alguns crimes é um negócio que tem que ser muito questionado mesmo. Sim. Porque imagine, o Alexandre está preso desde a condenação, desde 2008. Ele está cumprindo aí metade, né, até agora, da pena a qual ele foi condenado pela morte da filha, a Isabela. E nessa semana, a defesa dele entrou com um pedido para que ele migrasse para o regime aberto, né? Portanto, pudesse terminar a pena dele em liberdade. Algo que já aconteceu, por exemplo, com Ana Carolina Jatobá, né? Que teve direito a esse benefício de acordo com o que consta na lei. A novidade disso é que agora há pouco a gente recebeu a notícia de que o Ministério Público de São Paulo emitiu um parecer contrário a esse pedido de progressão de pena de Alexandre Nardoni para o regime aberto, portanto ele segue no presídio de Tremembé. O comunicado do Ministério Público fala sobre esse parecer contrário, mas que houve uma progressão já para o regime semiaberto, que é aquele que permite, né, que ele passe o dia fora da cadeia e que os próximos 11 anos em liberdade seriam, entre aspas, uma afronta à finalidade da pena imposta. Além disso, a promotoria destaca que seria necessário, para que ele pudesse migrar de pena para o regime aberto, que ele passasse por exame criminológico e pelo teste de Rorschach, que é quando colocam aquelas folhas com manchas, né, com desenhos na frente da pessoa para ver que imagem que a pessoa está detectando. São testes, Joel, você que conhece melhor isso pode até ajudar a explicar, para identificar se a pessoa tem capacidade psicológica de se ressocializar ou tem alguma outra questão mais profunda, né? Se tem aí a tendência de cometer outros crimes da mesma gravidade, por exemplo. Lembrando, o Nardoni seguirá preso, portanto, né? A não ser que haja a execução desses testes e lá na frente a defesa entre novamente com outro pedido falando, ele apresentou aqui boas condições para migrar para o regime aberto, e aí a justiça mude de ideia. Mas, a princípio, temos aí esse parecer e, por enquanto, Alexandre Nardoni seguirá preso em Taubaté, no interior de São Paulo, pela morte da filha dele. Para quem não se lembra do caso, a Isabela foi encontrada no jardim do edifício London, ali na zona norte de São Paulo, já sem vida, né? E depois a investigação, que foi muito questionada, alguns pontos nunca foram solucionados, mas a conclusão é de que a Isabela foi agredida e depois jogada da janela para simular um acidente. E por isso, tanto ele quanto a madrasta, a Ana Carolina, foram condenados e presos na sequência. Imagine um pai que mata a própria filha ou que não faz nada para defender a filha de uma situação como essa. O que esperar de um cara como esse? Não tem como esperar nada diferente do que maldade, frieza, monstruosidade. Gente que não tem a menor possibilidade de imaginar um sentimento positivo para com o próximo. Gente que tem que seguir no isolamento. Gente que tem que seguir da forma mais eficiente possível, trancada, dentro da prisão.
E a Ana foi muito feliz, como sempre, quando ela iniciou a fala desse caso, dizendo que alguns conceitos relacionados à progressão de pena, alguns crimes onde há a possibilidade de progressão de pena, você tem que ter uma atenção especial. Você não pode utilizar a mesma regra de progressão de pena para um cara que cometeu um furto, cometeu até mesmo um roubo, do sujeito que mata uma filha. Ou que São comete coisas qualquer tipo de completamente assassinato, diferentes. que comete um Completamente latrocínio, diferentes. comete o quê? Exatamente. Uma violência sexual. Exatamente. Então não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio e fazer a mesma análise. Esses crimes brutais que a Aninha acabou de apontar alguns deles, você tem que ter uma atenção muito grande, você tem que ter critério. E hoje a gente vê pelo próprio volume que há no Brasil de criminosos, de bandidos, a falta de critério. Você trata o bandido 1 como o bandido 1, o bandido 1500 como o bandido 1500, sem saber o que há por trás do número. Porque se você passa a conhecer os números atrás, o que está por trás do número, por trás do nome daquele bandido, a ponto de ter conhecimento mesmo do crime que ele cometeu e como ele cometeu, você jamais permitiria, por exemplo, a possibilidade de progressão de pena para um cara como esse aí. Você jamais permitiria a soltura, mesmo que momentânea, de uma saidinha temporária, de um cara que saiu para matar uma mulher na cidade de Campinas recentemente. Mesmo porque esse cara que matou a mulher na cidade de Campinas durante a saidinha temporária tinha matado uma outra mulher, por isso que ele foi preso. Então, se você conhece a essência do bandido, a essência do crime que ele cometeu, a essência desses inúmeros casos, você vai colocar o filtro em prática. E hoje não há esse filtro. E se houver, e se existir esse filtro hoje, eu posso dizer a vocês que ele não é seletivo, como deveria ser. Então, e existem alguns casos que a gente acaba esquecendo, né, Joel, porque os anos vão passando, mas a gente começou a falar desse caso, eu me lembrei do Champinha. Não sei se o nosso ouvinte vai se lembrar do assassinato da Liana Friedenbach e do Felipe Café. Faz tempo esse caso, foi em 2003 que esse casal de namorados eles estavam acampando, né? Foi. E aí foram sequestrados, torturados. A Liana, inclusive, foi até abusada, né, Joel? Foi, pô, não por eles, não só por ele, mas pelos Champinha, comparsas. Mas eles foram torturados e assassinados. E o Champinha também, em um certo momento, né, ele era adolescente, inclusive quando foi detido, quando cometeu o crime, poderia ter ido para liberdade também pela questão de progressão de pena. Mas foram fazendo exames psicológicos, em cima de exames psicológicos, e entenderam que ali havia um traço de psicopatia. E ele está até hoje, não está preso, está internado numa unidade de saúde, mas fora do convívio social. Porque havia ali um indicativo de que ele poderia rescindir, né? Ele poderia reincidir, na verdade. Nossa poderia Senhora. cometer de novo um crime tão grave quanto esse. Esse crime é um exemplo claro, esse cara aí é um exemplo claro de que você tem que tratar cada caso de acordo com as suas características. Senão esse cara já estaria solto. Imagine quantas vítimas ele teria feito ao longo dessa vida. Pois é, e aí você fala, mas isso é uma exceção. Foi um crime horroroso. A gente falou no ano passado do cara que estava preso porque matou uma mulher. Foi colocado em liberdade, foi para Campinas ou Sorocaba, ano passado. Ele estava preso em preso em Sorocaba, mas ele cometeu um crime em Campinas. Aí foi solto Exato. numa saidinha e cometeu exatamente o mesmo crime. Gente, assim, apesar de não ser um caso de tanta repercussão como foi o caso do Champinha e da Liana, coisa previsível. É da mesma natureza. Sim. Você percebe ali claramente que tem uma pessoa que não está apta para o convívio em sociedade, ponto. É louco isso, né? Não, é você entregar de novo uma possibilidade de bandeja para ele cometer novamente o que fez no passado. Pois é. E nessa de entregar a possibilidade, você coloca vidas em risco. Essa mulher não morreu à toa, essa mulher lá de Campinas. Ela morreu porque o próprio Estado permitiu que ela passasse por uma situação daquela, como aquela. Exatamente. Não é? Foi negligente. Então, o Estado não pode se omitir da responsabilidade que tem ou que deveria ter tido em libertar ou não um bandido. Quando você liberta, você coloca um bandido na rua de acordo com o seu pensamento, você como Estado, você tem que automaticamente estar ligado às consequências disso, não é?
Essa mulher estaria viva agora, trabalhando de cozinheira, como sempre trabalhou, e só morreu porque no meio do caminho apareceu um cara que foi colocado em liberdade pelo próprio Estado, um cara que tinha matado uma mulher e que possivelmente mataria outra como matou. Exato. Não é? Olha como a gente precisa evoluir, cara, nesse tal filtro que nós criamos aqui, só para criar uma ideia mesmo de como a gente precisa avançar para impedir a soltura desses bandidos de altíssima periculosidade. Os casos de repercussão têm vigilância maior. Da própria mídia, né? Sim. Mas os outros, que são, entre aspas, menores, não estou colocando a morte dessa mulher abaixo de qualquer outra, mas de menor repercussão, sim, acabam passando batido, essas pessoas vão sendo soltas, por isso aí que a gente está falando, porque a legislação permite. E não é justo com a gente, não, né? Não é. Não é justo com a sociedade, com você que já vive amedrontado, que tem medo de sair de casa após determinado horário, ou em qualquer horário, dependendo da região. Pô, você trabalha a vida inteira, trabalha pra caramba. Às vezes tem um momento ali propício para curtir com a família e você não curte porque você sabe que há um risco grande. Não só para você, mas para os seus também. Isso é injusto com o cidadão de bem, injusto com o cidadão que deveria ter segurança e não tem. E você, então, que já foi atacado por bandido, que já levou tiro de bandido, que escapou de inúmeras situações, e certamente há alguns nos ouvindo nesse momento, o que você pensa disso? É difícil, não é? É terrível, não é? Você imaginar que o bandido deveria estar preso, está solto aí, caçando sempre a próxima vítima. Isso não é legal, por isso que a gente precisa avançar mesmo no combate à criminalidade. Essa extinção aí que já se desenhou para a saidinha temporária é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas já que não aconteceu, e a partir de tal mês ela estará em prática, nós temos que reconhecer mesmo as pessoas que fizeram por onde e lutaram pra caramba para derrubar essa aberração, derrubar essa atrocidade com a população brasileira. Bom, hoje a gente deve ter novidades sobre a questão da saidinha, daqui a pouco a gente conversa com a nossa reportagem de Brasília, que vai ter mais detalhes sobre isso também. Isso aí. Vamos mudar de assunto? Vamos.